Começando mais um episódio aqui do nosso Papo Essencial. E hoje o nosso Papo Essencial é bem essencial, literalmente. Estamos com uma doutora aqui. Hoje a gente vai falar sobre psicologia, sobre a vida, sobre relacionamentos e sobre assuntos que são importantíssimos aí no nosso dia a dia. E eu também tô com a minha convidada hoje, a Débora. Ela é convidada aqui para entrevistar junto comigo. Ela vai se apresentar, mas ela também é aromaterapeuta, assim como eu. Então, ela tem muita bagagem para falar sobre os óleos essenciais, que também tá ali, né? Super linkadinho com a psicologia hoje, né? Com os sentimentos, com as emoções. Então, vou começar dando a palavra para a Débora, antes de falar com a doutora Raquel. Boa tarde, gente. Meu nome é Débora. Na verdade, eu fui cliente, tive bastante experiência com os óleos essenciais e eu me apaixonei por esse universo e a partir daí eu me interessei a ponto de fazer vários cursos, né, a respeito. E hoje eu estou assim, 100% envolvida nesse segmento e como hoje o nosso papo é de conexão, reconhecimento, cuidar do nosso eu, né? O óleo essencial tem tudo a ver. E aí eu estou aqui hoje para agregar junto com as meninas. Isso aí. E aí agora eu vou passar a palavra para ela, maravilhosa, nossa doutora Raquel. Obrigada por ter topado participar, primeiramente, né? Estou muito feliz que você veio. E pode se apresentar também. Nossa, eu quero agradecer fortemente, Juliana, por te encontrar, né, nesse Papo Essencial. Amei o nome do teu podcast. Débora, é um prazer estar contigo também, dividir esse momento. Eu sou uma apaixonada pela minha profissão, né, pela psicologia, e eu também sou uma pessoa que usa muitos óleos essenciais e trabalha com óleos essenciais, e eu vejo uma conexão muito grande entre esses dois temas. Então, é um prazer enorme responder a um convite desses. Hoje, eu tenho o prazer de ter a minha vida dividida entre essas duas áreas de atuação. Eu sou mãe de 2 adultos jovens e isso também me dá uma bagagem como mãe, porque já passei pela fase, né, da infância, da adolescência, e agora estou trabalhando com eles aí as questões da adultez jovem, né? E, então, eu tô vendo na minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, coisas bem bacanas para dividir. Sim. E é legal que quando você fala que está dividida entre o seu trabalho, a psicologia e os óleos essenciais, como eu falei no começo, né, eles linkam muito, eles entram em harmonia um com o outro, né? Então você utiliza os óleos essenciais nos seus atendimentos hoje? Como que funciona? Sim. Eu tenho num difusor direto ligado, tanto quando eu estou fazendo atendimentos online, quanto quando eu estou fazendo atendimentos presenciais. E eu também faço a orientação dos meus pacientes para que eles usem óleos essenciais. Hoje, 100% dos meus pacientes usam óleos essenciais e isso contribuiu muito para acelerar o processo, tanto de conscientização, quanto de autoconhecimento, como de crescimento, né, pessoal. Então, eu sou muito grata, né, a ter encontrado essa ferramenta. Quando eu fui apresentada aos óleos essenciais, eu não tinha a menor ideia do que eram óleos essenciais. Eu realmente não tinha ideia. Eu já tinha ouvido falar em aromaterapia, mas não tinha noção de como a aromaterapia era feita. E hoje, apesar de eu não, né, eu sou uma especialista em óleos essenciais, mas eu não sou aromaterapeuta, eu hoje reconheço que existem outras ferramentas, outras formas. Nenhuma tão rápida quanto os óleos essenciais. De uma forma natural, né? Que é o natural, principal. sem causar efeitos colaterais, sem causar dependência, né? Assim, você não fica dependendo da presença do óleo para ter aquele resultado. Você não gera resistência, ou seja, você inalou uma gota hoje, você vai inalar a semana inteira e essa única dose. Você não vai precisar aumentar o número de gotas, não vai precisar, sabe, enfim, mudar isso para que você continue tendo os mesmos resultados. Os óleos essenciais, eles são da mesma origem que nós, né? Então, eles têm uma ação muito natural, normal, sem desgaste energético. Dentro do consultório, você viu grande diferença depois que os seus pacientes
incluíram, né, essa forma de terapia integrativa? Sim, muito visível a diferença. Pacientes que antes teriam que ficar mais tempo num processo terapêutico, investindo tanto dinheiro quanto tempo, né, das suas vidas, vivendo processos mais rápidos. Então, a evolução que você tem você faz uma sessão. Durante aquela sessão, você consegue algumas mudanças, você faz alguns movimentos na pessoa. Aí a pessoa volta para o seu ambiente normal e esses movimentos são abandonados, porque ela volta para o padrão anterior de enfrentamento. Ela volta a se comportar da mesma maneira que ela se comportava antes. Dé, a gente como aromaterapeuta, eu acredito que o que a gente mais recebe são pessoas ansiosas, né? Sim. Ainda mais na rotina maluca que as pessoas têm hoje em dia. Eu acho que a nossa geração é a geração mais depressiva e mais ansiosa que tem, né? Então, assim, fala um pouquinho disso nas suas, na sua parte, né? Nas suas consultas. Qual que é a queixa, assim, maior das pessoas hoje em dia? Pra gente, pra mim, pelo menos, acredito que pra você também, Com na aromaterapia, é isso. Ansiedade, depressão, crise de pânico, Insônia. essa insônia. Então, a gente recebe 98%, né, das 98%. pessoas através desse problema, né? Você sabe que essas situações, elas são sintomatologias, né? Elas não são o que a gente vai abordar. O que nós vamos trabalhar, em geral, é a mesma coisa. Então, a pessoa chega com questões familiares, chega com questões profissionais, chega com questões conjugais, chega com questões financeiras, mas atrás é sempre a mesma coisa. É o amor próprio. É a sua conexão E é o que tá consigo faltando mesmo. muito hoje em dia, né? Assim, no dia a dia mesmo, se a gente para pra pensar, um problema ali de uma amiga ou a gente mesmo, falta muito amor próprio, né? Sim, porque quando nós não estamos nos amando, ou seja, não estamos nos reconhecendo, né, como algo amável, nós colocamos muito poder no outro. Aí a gente vive dependendo do outro, dependendo do que o outro pensa, dependendo do que o outro espera, dependendo do que o outro quer. E isso é justamente o que os óleos essenciais e o processo terapêutico entregam, a independização. Você viver a sua história, a sua vida, independente do que o outro está escolhendo na vida dele. Uma aceitação, né? Uma valorização, né? Inclusive, Exato. quando você fala sobre isso, já me vem assim na cabeça a rejeição, né? A pessoa, quando ela é deixada, ela tende a ir para esse lado de que ela já não é mais importante, que aquilo já não, né? Que ela Isso. perdeu o valor, né? Então, essa parte da rejeição, quando ela é deixada por alguém, eu acredito que entra muito nisso. Você sabe, também. Juliana, que eu imagino até que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas todas as separações, e agora pensando em todas as relações, tá? Mas falando das conjugais, nós estamos em comum acordo. Todo mundo reconhece que é a melhor coisa naquele momento, a gente reconhece que já tentou de tudo, etc. Ainda assim é difícil. Toda separação exige muito das pessoas. Por Sim. mais decididas que elas estejam, por mais conscientes que elas estejam que aquele é a melhor saída naquele momento. Então, o que eu vejo nesse processo aí de dificuldade? A pessoa deixou na mão do outro o seu valor. Então, ela estava se validando, atribuindo o valor a si mesma, porque tinha o outro na sua vida. Aí o outro sai, onde é que está meu valor? Onde está meu querer? Onde está meu prazer? Onde estou eu? E quando você fala que a relação ela tem os dois lados, você acredita que quem sofre mais, assim, quem é deixado ou quem deixa? Qual que é o maior Nossa, peso? excelente Assim? pergunta. É maravilhosa essa pergunta porque me dá a oportunidade de falar uma verdade, gente. Vamos lá, vamos combinar. Em relacionamento interpessoal, nada é unilateral. Não existe isso. Se tem alguém que está validando alguém, tem alguém se deixando validar por esse alguém. Se tem alguém sendo violento com alguém, tem alguém sendo violentado por alguém. Então, assim, não tem dominador sem dominado. E aí, existe aí uma codependência, mas que, na verdade, a gente está dizendo, ó, eu só existo porque você existe, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu sou eu, e eu vou existir
independente do que os meus filhos escolham para a vida deles, independente do que o meu marido escolha para a vida dele, independente do que meus pais façam com a vida deles e assim por diante. Eu vejo muito, eu não sei se você vai concordar comigo, quando acontece alguns acontecimentos na vida de casal, de relacionamento em geral, fazem aflorar questões que estavam adormecidas. Então, eu vejo assim, depois de uma separação, não só a questão da separação, a readequação, né, da vida, de tudo. Exato. Vem questões emocionais, elas se afloram, né? Exato. Então, às vezes, para mim, eu tenho que a questão já existir, algo mal resolvido, dentro da pessoa, independente daquele episódio, mas que com o episódio, ela vem com mais força e ela vem com demonstrações, né? Exato. E por isso que eu falo, Débora, que sempre a gente vai acabar no mesmo ponto, que é a dificuldade de você reconhecer que você se ama. Sim. Do jeito que você é difícil, né? Sim. Exato. A gente fica numa busca do ideal, né? E no caso, assim, um fim de um relacionamento, que a gente está abordando esse assunto, o que a pessoa tem que fazer? Acabou de terminar, ela tá perdida, ela tá sofrendo, ela não quer sair da cama, ela tá lá em posição fetal, chorando a semana inteira. Qual o próximo passo? O que ela precisa? Uau. Quem nunca viveu isso, né? Essa é a grande pergunta, né? Quem nunca? E eu acho que passa por aí. Reconhecer que, cara, como assim você não ficaria mal? Como assim você termina um relacionamento que supostamente foi importante para você, que te fez crescer, que te fez ter memórias legais e etc., e você não vai sofrer? Então, reconhecer que aquele sofrimento é normal. Naquele momento. Você precisa passar por isso. É importante que você sofra, que você diga para si mesma, existe algo aqui para eu olhar. Existe algo aqui para eu trabalhar, existe algo aqui para eu fazer diferente da próxima vez. Porque senão, sabe o que acontece? É muito lógico isso, gente. Nós não temos uma mente muito lógica, então a gente não percebe. Mas é lógica pura. Se você não trabalhar, você vai ter um outro relacionamento exatamente igual, em que você vai ter a oportunidade de viver exatamente o mesmo sofrimento. Ou pior, né? Com uma bagagem de traumas aí também. Ou pior, porque você já tem memórias acumuladas. Então, deixa eu te fazer um conselho. Enfrenta logo, vive, sente, deixa doer. Porque se não doer, você não vai fazer alguma coisa para mudar. Se você não reconhece que aquilo está desconfortável, você vai ficar ali. Porque você está numa zona de conforto. Então, deixa o desconforto tomar conta de você. Deixa o teu corpo e o teu ser perceber que não está legal. Que precisa haver um movimento. E que é diferente do que você vinha fazendo até agora. Porque o que você fez até agora te trouxe até esse sofrimento. Você escolhe continuar nesse sofrimento? Se não, mude. Exatamente. Né? E como é difícil mudar também nesse processo, até o momento de você entender. Porque bate a saudade, a carência, você fica mal. E aí chega uma hora que você esquece de toda a parte ruim, né? Você já passou por isso? Você esquece de tudo de ruim que aconteceu e você foca só na falta que a pessoa tá fazendo. Porque você tinha aquela rotina com a pessoa, né? Você tem uma rotina. Você tá ali todos os dias, você tem uma pessoa pra conversar. Exatamente. E aí chega uma parte que a carência é tanta que você esquece as partes ruins. E aí é onde as pessoas voltam pra viver um relacionamento, né? Novamente, passar pelas mesmas coisas. Eu amei assim, esse teu comentário, porque ele vai me dar a oportunidade de falar uma questão que eu observo, principalmente entre os adolescentes. Eu queria fazer um convite, que é nós não estabelecermos regras, certo? Porque não necessariamente todo final é final. Sim. Né? Às vezes aquilo é um processo, é uma parte do processo. E reatar é uma possibilidade. Né? Mas aí as pessoas criam, né, determinadas regras que não podem ser quebradas de jeito nenhum, que depois que eu decido eu não volto atrás, que depois que eu falei eu não posso desfalar, não posso mudar de ideia, né? Ou qualquer coisa, não posso mudar de ideia. E aí a gente acaba percebendo que é muito fácil buscar a separação. E pode ter certeza, nunca a separação é a única opção.
Nós sempre temos alternativa. Existem relacionamentos, sinceramente, gente, o meu consultório, ele não é um bom consultório para separações, tá? Historicamente, quem vem pro meu consultório continua junto. Você muda. Continua junto. Porém, É a favor da família tradicional brasileira. eu sou. E eu ajudo as pessoas a verem isso também. Mas eu tive um paciente que eu torcia pela separação dele. Eu não podia falar isso para ele, obviamente. Mas eu olhava aquele relacionamento e eu falava, caramba, o que essas duas criaturas estão fazendo uma com a outra? Elas já não faz sentido Elas nenhum. já não estão ensinando mais nada uma para outra. Esse ciclo já acabou há horas. Elas estão só se ferindo, só se diminuindo, só se machucando, sabe? Então, assim, não é porque a separação é uma possibilidade que ela é a melhor possibilidade. Sim. Então, que as pessoas se abram, né? Se abram para viver essa separação da forma mais consciente possível. Eu escolho isso para mim. E aí vai. Vive a tua escolha. Não, isso aqui é porque minha mãe está dizendo que eu tenho que separar, minha amiga está dizendo que eu não posso mais ficar com esse cara, minha irmã não suporta mais, então eu não posso também suportar. E isso não é uma verdade, né? Uma verdade é aquilo que combina conosco, que é bom para nós, que está de acordo com o nosso coração, com as nossas emoções. Olha isso. Eu falei, as pessoas vêm por causa de dinheiro, de relacionamento, nananã, mas o que está por trás? Amor. Amor. É uma emoção. E a emoção, ela não é linear, né? Uhum. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Pode ser o possível naquele momento, não necessariamente o certo ou o errado. Então, se a gente se apega, não, com essa pessoa eu não posso mais ficar. Não pode mais ficar? Por quê? Como? Onde? De que forma? Que escolha é essa que você está fazendo? Então, assim, transformar todas as suas experiências em momentos de autoconhecimento. E aí, esse é um caminho muito bom para a gente lembrar que na nossa vida, quem escolhe somos nós. E aí, gente, não é porque um casamento é tranquilo que eu não tenho que amanhã de manhã escolher ele novamente. Então, hoje, eu escolho todos os dias o meu marido. E se eu não fizer isso, eu vou viver algo automático, algo mecânico. E não é o que eu quero viver. Não é a minha escolha para a minha realidade. Eu quero viver tudo que eu tenho para viver, né? Eu quero viver com alegria, eu não quero viver com dúvida, eu não quero viver com constrangimento, eu não quero viver medindo o que eu falo. Não é isso que eu quero viver tudo, né? E aí, então eu preciso escolher o meu parceiro constantemente, apesar dele ser meu parceiro há 25 anos. É isso. Então, eu acho que... E aí, assim, quando eu falo, eu escolho, eu estou protagonizando a minha vida, eu estou sendo a responsável pelo meu viver. Eu não estou deixando na mão dele. Eu não estou dizendo, ele tem que mudar para eu escolhê-lo. Uhum. Ele tem que fazer diferente para eu escolhê-lo. Ele tem que ser mais proativo. Ele tem que ser menos agressivo. Sei lá o que é que as pessoas pensam umas das outras. Mas toda vez que a gente põe na mão do outro o poder da nossa existência, da nossa vida, a gente está abrindo mão do nosso poder pessoal. Sim. E aí eu vejo que isso, muitas vezes, é um desequilíbrio individual, né? Porque você começa a colocar o problema no outro. Na verdade, quem que tem que resolver é a pessoa com ela mesma. Sempre. Trazer esse equilíbrio. Primeira coisa, né? A gente já cansou de ouvir isso. Para você amar uma outra pessoa, primeiro você tem que se amar, porque senão você não consegue amar outra pessoa. Exatamente. É o mais importante. E é como tudo gira em torno do amor próprio. Tudo Sempre, gira em torno. gente. Mas é bíblico sem ser religioso, galera. Né? Primeiro, lá, o primeiro mandamento todo mundo sabe, mas o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, assim, você precisa amar o outro... ponto. Não, é amar o outro como você ama a si mesmo. Então, a referência, o padrão, o que você precisa usar é o amor que você sente por si mesmo. Doutora Raquel, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Adoro. Falamos que ia receber você aqui hoje, uma psicóloga. E a gente abriu uma caixinha lá no Instagram. Tô com o celular aqui. E o pessoal fez algumas perguntas. Tivemos bastante perguntas aí da galera que segue lá o perfil.
E eu gostaria de ler para você essas perguntas para você responder para eles. Lembrando que eu não vou citar o nome de quem perguntou para não expor, né? Mas tem bastante coisa legal aqui. Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho sobre o que a gente estava falando, né? Tem uma pergunta aqui que me chamou bastante atenção. Ele fala assim: terminei meu relacionamento de 8 anos há pouco tempo. O que é melhor agora? Tirar um tempo pra mim? E sabe o que é legal? Que essa pergunta veio de um homem, não foi de uma mulher. Uau! Você que acabou de terminar esse relacionamento longo, né? E é difícil um homem, né, assumir que tá... Que precisa fazer, reconhecer, que precisa de ajuda, que precisa desse tempo. Que bacana mesmo. Bom, a minha resposta depende. Infelizmente, a minha resposta depende. Eu gostaria realmente de ter uma resposta mais direta. Mas também, do que depende, então? De qual foi o motivo dessa separação? O que fez com que este relacionamento não durasse mais, né? Do que esses longos 8 anos, né? Porque a gente precisa também reconhecer. Eu acho pesada a frase, não deu certo. Como assim não deu certo? Deu certo durante 8 anos. Foram 8 anos. E aí, ciclos acontecem, né? As pessoas evoluem e, às vezes, a evolução de um não coincide com a do outro e vão embora em caminhos diferentes a partir de agora. Então, continuar sozinho, continuar junto... eu não sei, tudo acontece, sabe? Eu já presenciei esta pessoa que eu contei, ele se separou, né? Foi um relacionamento de 11 anos, entre namoro e casamento, e em seguida ele começou a namorar uma menina. E esse relacionamento não foi um bom relacionamento para ele. Aquele relacionamento rebote, seria? Ou não? Não, ele ainda não tinha vivido as mudanças necessárias e aí ele encontrou uma igualzinha à esposa, a ex-esposa. Que substituía ali, uma substituição. Uma colocou outra. E aí ele viveu em seguida também, foi bem próximo, terminou esse relacionamento, ele conheceu essa terceira pessoa então, e eles estão com o casamento marcado. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, ele teve um relacionamento em seguida, não deu certo. Ele teve um relacionamento em seguida e deu super certo. E nunca é tempo também, né? Às vezes você tá lá 10 anos com a pessoa e você separa e você encontra alguém com um mês que muda toda a sua vida, não existe né? regra, né? Sim, não tem regra pra isso. Exato. Às vezes com um mês você descobre que é o amor de sua vida e marca. Por outro lado, eu tenho uma conhecida que ela é viúva e ela precisou de um longo tempo para fazer muito, né? esse encontro. Pessoa assim, ela lida de forma diferente. Bom, tem 2 perguntas aqui também que eu acredito que uma vai combinar com a outra aqui. Ok. Então, assim, eu vou ler as 2 perguntas já, porque aí se você quiser responder uma separada. Uma menina perguntou assim: sinto que não tenho mais motivos para viver. Eu tenho muitos pensamentos ruins todos os dias. Tá? E o outro comentou assim, já é outra pessoa, ela escreveu: como diferenciar a tristeza de depressão? Como eu sei que eu estou triste, como eu sei que eu estou depressiva? Ótimo. Tá? Então, são 2 perguntas diferentes. Então, vamos começar falando um pouco sobre o que é depressão, tá? A depressão, ela é um conjunto de pensamentos, certo? Tudo em nós começa num pensamento. Pensamentos geram emoções que geram reações físico-motoras, certo? Quando nós temos um conjunto de pensamentos que tem três tipos de pensamentos negativos sobre o futuro, sobre si mesmo e sobre o que as outras pessoas pensam de você. Isso é um quadro depressivo, é um quadro de depressão. Toda pessoa que está passando por um processo depressivo ou está com diagnóstico de depressão tem estes pensamentos negativos sobre essas 3 coisas. E por isso, essa pessoa possivelmente está com essa percepção de não ter prazer na vida. Possivelmente está dentro de os pensamentos ruins, né? O tempo todo. Exato. E ruins. E se ela for avaliar esses pensamentos, ela vai identificar que são em relação ao futuro,
Então, se não tenho prazer na vida, o que o meu futuro reserva? Falta Sim. de prazer, né? Se eu não tenho prazer na vida, não sou uma pessoa bem vista pelos outros, né? Porque ninguém quer perto de si um ranzinza mal-humorado, né? Sim. E aí, também, não me vejo o suficiente, porque se eu não estou tendo prazer na vida, eu não sou nem capaz de ter prazer na vida. Que coisa que sou, né? Então, quando a gente está nesse processo, pessoal, o que a gente costuma fazer? Nós costumamos depender da presença do outro, do carinho do outro, que o outro veja que nós estamos sofrendo, né? A gente até fica nervoso com o outro porque ele não Sim. vê o nosso sofrimento, né? E falar, né? Que as pessoas ficam com medo de procurar ajuda, de conversar com um amigo, com a família. De assumir. Que precisa dessa ajuda. E eu acho que nesses casos é o único caminho que vai realmente te libertar. E assim, do jeito que ela falou aqui, tenho muitos pensamentos ruins todos os dias, procurar um profissional. Com Por certeza. favor. Por favor. Começar aí certeza. com um profissional. Exatamente. Ter, assim, alguém de confiança, né, para conversar, mas procurar um profissional, né, para E aí, entender voltando melhor. à outra pergunta da tristeza, Uhum. a gente estava falando lá no início sobre você estar sofrendo durante aquela primeira semana após um rompimento. Isso é tristeza, né? É uma sensação de falta, de vazio, uma sensação de que as coisas não estão como eu gostaria que estivessem. Uhum. Que estão longe de estarem como eu gostaria que estivessem. Então, isso dá uma sensação de que eu vou ter que fazer um esforço muito grande para mudar isso. E isso talvez eu ainda não tenha toda essa energia para mudar isso. Então, isso é tristeza, tá? É um momento em que eu estou vendo que não está legal, mas que precisa de uma energia que eu também não tenho nesse momento e que eu também queria não precisar ter. Sim. Deixa eu aqui na minha tristeza, né? E aí, mas o que eu sugeriria, né, para essas pessoas que estão em depressão ou que estão em tristeza? Pessoal, reconheça. É passageiro. Vai passar. Pode ser passageiro. Vai ser duradouro ou vai ter um final próximo por sua escolha. Não será automático, não será porque sua mãe quer, não será porque suas amigas querem, só será se você escolher, certo? Então, o tempo que você vai ficar no fundo do poço, que sinceramente, quando eu vou para o fundo do poço, e eu vou para o fundo do poço, Todo mundo vai. quando eu vou para o Todo fundo do mundo. poço, eu agradeço por estar lá. E eu ainda falo para as pessoas, gente, deixa eu tô no fundo do poço. Calma, Eu vou eu vou sair daqui. Eu vou subir, calma, que eu vou subir. Sair daqui. Mas agora eu vou ficar aqui. Porque se eu quiser sair muito rápido daqui, também eu não vou aproveitar toda a oportunidade que eu estou tendo ali. Então, escolha. Escolha. O lugar que você está, se você está consciente de que é o lugar que você gostaria de estar, vai ser o melhor lugar para você. Seja ele lá no topo da roda gigante, seja ele lá embaixo na roda gigante. Tudo bem, lá no topo tem mais luz, tem mais vista, tem mais amplitude, mas aqui embaixo também é bonito. Você vê pessoas, você vê, né, o cara que está ali te ajudando, fazendo o brinquedo funcionar. Então, assim, tá tudo certo. O lugar que você está Ver é o o lado melhor para positivo você em naquele tudo, né? momento, naquele momento. Exatamente. Mas é muito importante que essas pessoas que estão com pensamentos recorrentes procurem ajuda. Sim. Tem uma pergunta aqui, Raquel. Sou ciumento e inseguro em meus relacionamentos. Como mudar essa postura? Nossa, e tem uma aqui. Parece? Não! Tem uma pergunta aqui que eu mostrei pra Débora antes da gente começar e ela deu risada. Eu já vou fazer essa pergunta também, mas é mais ou menos isso É, mais daí ou também. menos. Gente, olha só. O que é o ciúmes, né? O ciúmes é você não querer dividir aquilo que você está reconhecendo, que você está nominando, dando Seu. nome de seu. Então, assim, o que eu faço? Lembra que nada é seu. É Só emprestado. a sua vida. É emprestado. Só a sua Só a vida, sua vida. exatamente. E eu costumo falar isso, lembra quando eu estava falando que num relacionamento interpessoal nada é unilateral? Então, assim, gente, vamos combinar. Entrou um terceiro é porque tinha lugar.
Tá rolando uma cena ali, só vai evoluir aquela cena se eu não tô sendo a minha melhor versão. Sim. Se eu tô sendo a minha melhor versão, gente, a criatura pode fazer o que ele quiser da vida dele, quem tá perdendo é ele. Sim. Né? Aí não tem espaço. Tudo é energia, gente. Tudo é energia. Se a gente está abrindo espaço para a energia dos ciúmes, nós estamos abrindo espaço para que aconteça alguma coisa que vai provar que eu estava certa. Sim, né? Eu tô com ciúmes, aquela criatura ali tá querendo me trair, vai acabar traindo mesmo. Não é assim tão simples, tá bom? Mas é essa a história, porque daí a pessoa vai receber uma mensagem de alguém. Alguém mal intencionado mandou uma mensagem, você nunca vai acreditar que isso foi um acaso, que isso foi independente da vontade Ele já dele. estava esperando acontecer Você isso. vai olhar para aquilo e vai dizer, eu sabia, viu? E a criatura tá ali na paz, simplesmente recebendo uma mensagem e você criando toda uma fantasia, toda uma história para justificar como a o teu mente sentimento. cria coisa, né? Cara, se nós Gente! usássemos o nosso poder de criação para criar a vida que nós gostaríamos de ter, nós seríamos A só mente felizes. cresceu. Você consegue Sucesso transformar. puro. A mente consegue transformar uma situação num negócio nada a ver. Nada a ver. Nada a Entendeu? ver. Que às vezes nem tá acontecendo. Vou falar a pergunta aqui. Eu não sei se eu respondi, tá? Mas... Respondeu. Respondeu? Ela pergunta assim: como faço para consertar o ego do meu ex-namorado? Ok. Já terminou. Ou seja, tá preocupada com o que ele tá fazendo ainda depois do término. Porque depois... Gente, depois que a pessoa termina, ela vira celebridade nas redes sociais, né? Então, Sim. a pessoa, ela se baseia nisso. Ela fica rica, né? Ela começa a fazer viagens, compra isso, compra Sai aquilo. todos os dias da semana. Balada todos os dias, festa todos os dias, vira celebridade. É Né? verdade. Então, a pessoa tá bem preocupada aqui com... Ó, eu adorei a pergunta, me É. fez rir. Então, tudo que me faz rir, eu adoro. Mas é assim, eu não tô rindo da pessoa que fez, Jamais. sério. Da situação. Eu tô rindo de que é um engano recorrente, né? E que possivelmente eu já vivi também na minha vida. A gente acha que pode mudar o outro, que pode ajudar o outro, que pode ensinar o outro, que pode não sei o que o outro. E, gente, a gente não pode nada. A gente não vai mudar quem não quer mudar. Nós não vamos ensinar quem não quer aprender. Nós não vamos ajudar quem não quer ser ajudado. É que nós não vamos mudar o outro. O outro, Exato. se ele quiser, Só. ele Essa é vai uma condição. visualizar essa evolução e ele vai fazer a mudança que ele quer. Exatamente. Mas tem um jeito de eu influenciar o outro. E esse é um jeito bem poderoso, gente. É dando o exemplo. É dando o Perfeito. exemplo, né? Isso em tudo, né? Na nossa Porque família, senão você nos quer- nossos filhos. Você quer que o outro muda, você não vai fazer nada e você fica esperando E aí ele entra as fazer. cobranças, né? É. Ali, Aí só cobra piora, né? e briga É. e, né? E exige. Exige. Se você E quer que o outro seja do jeito que você quer que Exatamente. ele seja. Exatamente. É, sim. Bom, tem outra aqui também que eu achei super legal, que ela pergunta assim: teve algum caso que te marcou muito? Teve. Olha, você acabou de fazer e o caso já veio à minha mente, né? Eu atendi uma adolescente de 16 anos, homossexual e com transtorno alimentar. E ela estava realmente muito debilitada e nem a família e nem eu percebemos. E ela veio a óbito durante o processo terapêutico. Uau! Lembrar é muito... aliás, é assim que funciona a memória, né? Quando ela está ativa, você vive toda aquela emoção novamente, né? É como se eu tivesse trazido a cena para o meu momento. Então, já sabem como mudar o que vocês estão sentindo, né? Tragam uma cena boa Conta para o essa momento história de pra vocês. gente. Na verdade, é isso, a história, né? Assim, havia um pedido de socorro, né? De essa menina cada vez com mais restrição alimentar, né? Cada vez comendo menos. E eu, da minha parte, olhando as questões emocionais, havia ali uma sensação de culpa muito grande, uma autopunição muito presente. É um processo suicida, né? Apesar de haver um transtorno, uma saúde mental comprometida,
houve, né, também um processo de suicídio. E isso foi muito marcante, porque eu não podia ter feito nada para mudar. Mas na minha mente está registrado que eu poderia ter evitado. Sim. Né? Então, é essa a marca, a cicatriz que eu preciso trabalhar, e ainda, porque me emocionei muito agora lembrando, então ainda preciso olhar mais para isso. Essa família não poderia ter feito também nada para evitar isso. Foi um processo extremamente silencioso. Ela estava recebendo apoio, a família estava trazendo ela para psicoterapia, ela estava sendo acompanhada por psiquiatra, tinha uma equipe multidisciplinar acompanhando ela, inclusive nutricionista. E de repente o corpo faliu. O corpo cansou. Mas fica esse engano, né? Sim. Eu poderia ter evitado. E a gente não pode evitar. Sim. E é o que as famílias também passam por isso, né? Pessoas que estão sofrendo ali muito, com depressão. Se culpa muito a família também, Sim. né? O que eu fiz de errado? Onde eu errei, Onde eu errei na criação? O que eu fiz? O que faltou para essa criança? O que faltou, né? Para esse adolescente, esse adulto? O que eu poderia ter feito diferente? Sim. Os amigos também, os amigos próximos se culpam muito. Sim, mas no isso é um velório processo, dela, inclusive, né? os amigos estavam bastante mexidos. Eu perdi uma amiga também para depressão e ela era a pessoa mais, assim, quem estiver assistindo, ela era bem conhecida entre a nossa empresa. E ela era a pessoa mais animada que tinha na empresa, assim. Uau. Era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que estava sempre brincando com todo mundo, mas Por dentro. ninguém entendeu nada, né? Depois a gente começou a ver algumas atitudes que ela tinha, assim, e a gente falou, pô, talvez ali era um pedido de socorro, sabe? Ninguém Sim. percebeu. Por ela ser tão animada, ela sempre querer mostrar o lado bom dela, ela não deixava transparecer o que ela estava passando. Esse era o mecanismo de defesa dela, um nome técnico, certo? Mas que a gente pode entender pensando, essa era a forma que ela tinha de enfrentar o ambiente. Sim. Trazendo essa alegria. E quando Que não era aconteceu... falsa, ok? A alegria não era falsa, ela possivelmente era, sim, essa pessoa alegre. O que estava em desequilíbrio era esse excesso de pessimismo, de visão. E aí, quando de si aconteceu, mesma. eu lembro que eu falei assim, gente, se vocês me falassem que aconteceu um acidente, que, sei lá, bateu o carro e morreu no local, não seria tão chocante quanto um suicídio. Sem dúvida. Porque, assim, você pensar Muito numa forte. pessoa que tava sempre tão, assim, alegre, uma pessoa que sempre tinha coisas boas pra falar de você, para falar pra você, sempre. Era aquela pessoa que você tava meio mal, assim, muda essa energia, para com isso, vamos, sabe, sempre colocando pra cima. Então, foi muito chocante pra todo mundo, assim, pra família, pros amigos, ninguém entendeu nada. Sim. Não falou, gente, o que aconteceu? Então, a depressão, ela tem isso, né? E todo mundo se culpa muito, né? Lembro quando aconteceu, os amigos, todo mundo se culpando, mas a gente deveria ter conversado, a gente deveria... Não viu, né? Gente, a gente não deveria, porque a gente não tinha como saber, Exato. sabe? Então, foi muito difícil, assim, a aceitação das pessoas quando aconteceu. Até hoje, acho que já faz 3 anos. Até hoje, você conversa com o pessoal, assim, e eles falam. E já que a gente está falando disso, eu queria trazer uma perspectiva, assim, que é de que se aconteceu na nossa vida, né, dentro do meu consultório, dentro da tua empresa, na vida, né, das pessoas, ali tem um presente, ali tem uma possibilidade, sabe, uma oportunidade. Nada acontece na nossa vida por acaso, nada mesmo. Tudo está dentro de um processo em que você pediu por isso, de um processo em que você acredita que isso é um passo para chegar onde você gostaria de chegar. E aí eu quero chamar a atenção para a responsabilidade de você saber aonde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar com a sua vida, um evento como esse pode te parar completamente. Porque se você não tem claro onde é que você quer chegar, isso é motivo para você se entregar para a culpa, para a sensação de responsabilidade e assim por diante.
Então, que legal que a gente está trazendo essa possibilidade das pessoas que estão nos ouvindo saberem disso, né? Ok, é difícil, é triste, e falar de gratidão nesse momento é até meio contraditório, talvez, para quem não lida bem com essa palavra, mas, gente, pode ter certeza, tem uma bênção aí, tem um presente aí. Olha para isso com um pouco mais de carinho, de tolerância, de paciência, porque não é só sofrimento, não é só dor. Sim. Profundo isso, hein? Eu tô até sem... Não é? sem muito rumo. Mas é um assunto, assim, que é difícil de falar, difícil. Né? Sim. Muito difícil. E que chama para tal da autorresponsabilidade, né? Então, assim, apesar de eu ter vivido isso dentro do meu consultório, eu ainda tenho uma responsabilidade de continuar. E, assim, eu vi que você se emocionou muito em contando essa paciente, que foi um marco, né? E como funciona, assim, você geralmente entra nas emoções deles, quando eles chegam lá por vários sofrimentos da vida, como que você lida com isso? Você consegue separar ou você geralmente sofre junto? Você tem aquele envolvimento emocional com eles também? Eu falo que o meu consultório é meio mágico. Eu choro junto com os meus pacientes, mas a gente chora de alegria, sabia? Isso é bom. A gente chora de muita alegria. Recentemente, eu lembro agora... Quando foi, gente? Foi semana passada, mas foi um dia... Foi sexta-feira. Sexta-feira, eu estive com uma paciente, só coisas boas. Só coisas boas. A menina, sexto ano da medicina, passou em 3 provas que fez para residência. Assim, imagina, passar direto já é um desafio. A menina passou em 3, né? E na que ela queria, ela foi selecionada por causa da entrevista. Olha que legal. O diferencial entre ela e a pessoa que estava depois dela na classificação foi a entrevista. Ou seja, o diferencial foi ela. Não foi o conhecimento dela, não foi o que ela... E aí você comemora junto. Memorizou da medicina, né? Foi quem ela é, né? E ter feito esse processo terapêutico, com certeza, fez diferença nessa entrevista. Então, a gente chorava, ela me contava, porque foi uma novidade isso, né? Eu fiquei sabendo na sexta-feira disso. Então, é muito legal o meu trabalho. Por isso que hoje... Como consultora de bem-estar, eu tenho a maior parte do meu horário de dedicação. Eu tenho a minha maior fonte de renda, vem da doTERRA. Uhum. E o meu consultório não é algo que eu estou pronta para abrir mão dele. Eu estou fazendo um processo que é para viver toda a liberdade que trabalhar com doTERRA pode dar, que é levar o meu consultório para ser 100% online. E aí eu poder atender de qualquer lugar do mundo, né? Mas eu não estou pronta para abrir mão dele. Tá crescendo muito, né? Hoje em dia o digital tá lá em cima. Ô, Raquel, eu vejo... com tudo aí que você falou agora, eu vejo que é uma missão, né? Tanto o consultório quanto a aromaterapia também. Sim. Porque a gente sempre busca a causa, né? Sim. Porque o sintoma é um sinal. O problema tem uma raiz. E aí, infelizmente, nós, da sociedade, tivemos o ensinamento de tratar o sintoma. Exato. E aí, o que acontece? A causa, quando ela não é tratada, ela cria força, né? Exato. E aí, o diagnóstico, ele tende a piorar. Então, isso... um tratamento mesmo. Eu vejo como uma possibilidade, que é o que não sei qual que foi a situação que essa estudante, né, médica, entrou no consultório. Mas, com certeza, foi uma evolução para isso tudo acontecer. Né? Sim. Então, é olhar mesmo para a causa do problema. E as questões que a gente viu aí, as dúvidas, né, de relacionamento, eu vejo que fica muito preocupado com o outro. Agora, eu terminei, eu sou ciumento, eu sou não sei o quê. O equilíbrio nosso, lógico, ninguém é perfeito, né? Óbvio, e o mundo não é... Eu não sou e não quero ser, gente. E o mundo não é cor-de-rosa. Seria chato demais se fosse. Mas a gente procurar essa causa facilita muito, né? Sim, e você sabe, Débora, que isso que você está falando justifica os óleos essenciais na minha vida.
né? Porque os óleos essenciais são uma substância natural Sim. que atuam na causa, né? Além de entrar, né, e trabalhar lá no núcleo da célula, eles trabalham na causa. Então, eles aliviam a dor porque eles aliviam o que está por trás dessa dor, o que está causando essa dor. Mesmo sendo um mau hábito. Gente, você tem noção que óleos essenciais ajudam a desenvolver hábitos saudáveis? Verdade. Então, assim, a gente ter essa predisposição para entender que o que está aparente não é onde a gente precisa atuar, a gente precisa se permitir cavar um pouquinho, olhar lá embaixo. Sim. E por isso que eu vejo que é muito importante a gente se deixar viver uma tristeza, se deixar viver um não saber. Sim. Né? Saber o tempo todo é chato demais, gente. As pessoas adoram saber, né? Eu adoro não saber. Eu amo não saber. Fica gente. mais leve, né? Amo não saber. O problema é quando você não sabe e quer saber, né? E aí, acha que pelo você amor de sabe. Deus, você tá falando com uma pessoa, você tem certeza que você tá falando. Você sabe aquilo, você viveu. E a pessoa, ela quer bater, que ela sabe mais. Consegue ser não pior. Não dá, pelo amor de Deus. Então, assim, você não saber tá tudo bem. O problema é você não melhor. saber querer saber. Aí não dá. verdade. Mas eu vejo isso, assim, sabe, como uma liberdade. Sim. Eu amo não saber. Porque tem coisas que eu saber não muda nada, gente. Não muda absolutamente nada. Sim. Então, eu tenho uma pessoa na minha família. Cuidado. Mente. Então, peraí, será que a gente não é da mesma família, então? Que Será? Que coincidência. Eu tô vendo, assim, o caminho que vai acontecer, onde que vai aquilo tudo. Inclusive, eu vou convidar essa pessoa da família pra vir aqui. Que Contar vai dar as verdades. engajamento, porque só mente. Aí a gente vai jogar na internet os vídeos falando a mentira, dá engajamento. Vamos juntar os dois. Traz a sua família, eu trago a minha. Pra Ela falar. não ia aceitar vir. Ela não ia aceitar. Mas enfim. Ela não ia aceitar contar um monte de mentira ao vivo. Não, ela não se sente capaz de estar aqui. Ela não tem essa audácia. Mas enfim, quando eu vejo acontece, que eu tô sabendo que vai acontecer. Aí eu olho e falo, gente, mas eu queria não saber. Eu queria não saber que isso ia acontecer. Antecipa, né? Eu queria não saber. Então, Mas às vezes é bom a gente fazer de doido também. eu me faço super. Várias vezes, gente. Com todos. Inclusive com os meus pacientes. É raro, mas acontece com frequência. Às vezes eles estão querendo, sabe, não ir direto ao ponto. Eu deixo. Eu tô vendo o que tá rolando. Aí daqui a pouco eu falo, você viu a volta que você deu? Só pra falar. pra chegar aqui. Era só uma linha reta, você fez assim, ó. E tá tudo bem. Daí ele fala, você percebeu? Foi descoberto. Não sei o quê. Então é muito legal. É muito legal a gente não saber. Sim. Não saber. E é muito legal também a gente falar eu, sabe? Quando a gente fala eu escolhi, eu escolho, isso é liberdade, gente. Eu vejo muito, assim, linkando, né? Não no consultório, que a minha área é outra. Eu vou... Atendo uma pessoa, uma mãe, por exemplo, com 2 filhos, com marido ou sem marido, e a gente faz um bate-papo para eu entender as questões, uma anamnese bem suave, né? Porque eu preciso entender o contexto até para eu conseguir ser efetiva com os óleos essenciais. E toda vez, assim, essa regra não tem exceção, fala de todo mundo da família, menos dela. Aí, no final, eu falo, e você, Raquel? Depois que você falou do seu filho, da sua filha, do seu marido, do cachorro, e você? O que a Raquel precisa melhorar com os óleos essenciais? Não vem! Nada! Perfeita, uma lady perfeita. Fala, tô gente, super mas bem. não existe. O Eu filho... tô super bem. O olho aqui, ó, tremendo. Chique. Não, meu filho passando super mal e eu super bem. Não faz sentido. Nenhum. Então, isso é um erro, né? Sim. Isso ficou muito... Eu lembrei disso porque semana passada eu fiz 6 atendimentos e os 6... Hoje eu estava organizando as coisas. Os 6 atendimentos,
as últimas anotações minhas daquele atendimento era da própria pessoa. E eu comecei a falar, eu falei, mas você, primeiro eu. E uma coisa também aí, depois que a gente tem filho, né, a gente esquece da gente. Tudo passa a ser sobre o filho, né? As mães, você esquece. Esquece. Quando eu conheci os olhos, eu conheci por uma questão da minha filha, né? Há 5 anos atrás. E a caixa de óleos chegou na minha casa, eu abri a caixa, peguei os óleos que eram para serem usados na minha filha e guardou para aquela questão e o resto eu guardei. Olha só. Sei lá, 1 mês, eu não sou muito boa de data. E eu falei, gente, mas espera aí. Eu preciso estar bem, eu preciso estar viva, eu preciso estar saudável, eu preciso estar equilibrada. Saúde mental em dia. Eu preciso estar disponível, né? Disponível. Aí que eu e falei, não só como mãe, como mulher também, como tudo, no geral. E foi assim, então isso a gente vê muito, né? Eu ia acrescentar o que você estava falando, que você falou que quando o filho nasce, né? Mas semana passada, uma amiga me falou, Raquel, eu quero te contar uma coisa, que você é responsável na minha vida por me lembrar de algo muito importante. Há 5 anos atrás, você me perguntou, nós estávamos numa roda, naquele momento nós estávamos também 3 amigas, ela falou, estávamos nós e você perguntou para todas nós, como vocês estão tratando os maridos de vocês? Por quê? Porque daqui a 5 anos nossos filhos não estarão mais em casa. Seremos só nós e eles, né? Então, assim, é quando o filho nasce, mas a gente também tem que se preparar para eles saírem de casa, né? E aí, de novo, a gente está voltando no mesmo tema que a gente discutiu o tempo inteiro aqui. Sim. Né? A nossa conexão conosco. A questão do autocuidado, o investir em saber quem você é, no autoconhecimento, essa autorresponsabilidade de saber que o que você está vivendo, você escolheu. Ai, como que eu vou escolher uma vida tão sem graça? Sim. Amiga, desculpa, você escolheu. Todos os dias, quando você abre o olho, você tem uma nova várias escolhas, né? Muitas possibilidades. E não falo só sobre fazer. Pensamento, desde a hora que você acorda. Sem dúvida. O planejamento que você faz pro resto do dia, o que você vai comer, o que você vai vestir, se você vai tomar banho, se você não vai, né? Então, a gente tem muitas escolhas todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. E aí, eu quero deixar mais uma dica. À vontade. Abra mão do seu passado. Ele já passou, ok? Lembre-se, o seu futuro você está construindo hoje. E hoje você pode pensar diferente. Você pode mudar de ideia. Você pode escolher algo absolutamente diferente. Ou você pode escolher a mesma coisa. Mas se permitir escolher e não ficar julgando. Sim. Isso é certo, isso é errado. Não sei, gente. É o que você escolheu. Bora lá. Funciona para você? Isso que importa. E agora eu tenho uma coisa, acho que a coisa mais triste que eu vou falar hoje. Muito triste, gente. Que tá acabando. A gente nem viu passando. Você viu? Eu te falei. Ela falou assim, 1 hora é muita coisa. Minha filha, na hora que você entra aqui, ó, na bolha, você o tempo passa muito rápido. Tá acabando o nosso tempo. Eu amei, gente. Eu também. Você começa aqui, eu já tô assim, motivada a fazer um monte de coisa amanhã. Ai, que lindo! Que lindo! Você tem um monte de escolha. Eu tô aqui já... Escolhas do que a gente pode melhorar para nós mesmas, né? Exatamente. Para nós mesmas. E eu quero aproveitar a tua fala. Não é só aqui que o tempo passa rápido. Nossa vida está passando. Tá passando. E rápido demais, né? Exato. Vamos aproveitar. Bora lá, gente. Falar eu. É verdade. Então, se puder resumir, né? Obrigada, minha parceira, por ter topado. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela Raquel também, pelos ensinamentos, esse conhecimento lindo que você tem. Eu falo assim, você fala tudo de uma forma muito leve. É muito gostoso de ouvir, sabe? Você não sente que você tá de frente com uma profissional. Parece que a gente... uma amiga, conversando, batendo papo, né? Não é? É verdade. Então, assim, tenho certeza que seus pacientes também devem achar super isso. E super legal que você comemora junto as conquistas deles também. Achei incrível isso. Muito bom. Muito obrigada, Dé. Obrigada, de verdade. Foi, assim, ímpar. Eu amei estar aqui. Gratidão. Que bom. Viu? Fico muito feliz.
Gente, se vocês gostaram aí desse novo episódio, se inscreva no canal, já deixa um like. Se tiver alguma pergunta para a doutora Raquel, deixa nos comentários que ela vai respondendo vocês também. E é isso, já deixa um convite aí para uma próxima vez, para você vir com mais assuntos, mais coisa boa pra gente falar. Pode chamar que eu venho com o maior prazer. Será uma honra. É isso. Então, beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.